A Prefeitura de São Nicolau, cidade que fica no oeste do Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência nesta quarta-feira por conta dos temporais. Uma tempestade de granizo provocou o destelhamento de diversas casas na cidade. Há uma estimativa da Defesa Civil que 50% das residências de São Nicolau tenham sido prejudicadas com as pedras de gelo. E ainda a expectativa de granizo durante o fim de semana na região sul do Brasil, que pode trazer mais danos em áreas urbanas e também rurais. E com tantos desafios climáticos, o agronegócio já sofre os efeitos principalmente do El Niño, né? Segundo uma pesquisa feita pela Farmer Voice, 71% dos profissionais do setor já sentiram as mudanças em seus cultivos. Entre abril e julho deste ano, os rendimentos dos agricultores sofreram uma redução de 15,7%, por causa das intensas alterações que provocam o aumento de pragas e doenças, escassez de água, impacto na qualidade do alimento e variações na colheita. Então vamos conversar com o nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque a gente vai ter que investir cada vez mais em tecnologia. Esse é um assunto que a gente fala bastante no nosso podcast também, né, Arthur? E também aprimorar as técnicas agrícolas para conseguir driblar essas intempéries. Porque uma coisa a gente não pode deixar de falar aqui, né? Mudar o clima não vai dar. Então a gente vai ter que nos adaptar. Não é isso, Arthur? Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, o jeito é inovar, buscar tecnologias para buscar aí uma resiliência e para melhor se adaptar a essas mudanças que vêm acontecendo. Então, situação complicada, principalmente aí que cada vez mais aí na região sul tem esses temporais que vêm cada vez mais prejudicando o produtor. E veja só, no decorrer do dia de hoje, até apesar da melhora de tempo aí na região sul, com tempo mais ensolarado, espera-se temporais aí em São Paulo e em Minas Gerais, principalmente durante o dia de hoje. E olhando para as demais regiões, veja, o tempo ensolarado aqui já na região sul, pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol no centro-oeste e faixa oeste da região norte, com a faixa centro-norte e boa parte da região nordeste, seguindo com o tempo ensolarado. Máximas ainda acima de 35 graus, como é o caso de Ipatinga com 36, Comodoro 36 graus, 37 graus em Tefé e 39 graus em Altos. O acumulado de chuva nos próximos 5 dias continua a situação de nada de chuvas aqui no interior do Mato Piba, chuvas gradualmente aí voltando aqui em Mato Grosso do Sul, para o estado do Acre, também Rondônia, com volume em torno de 40 milímetros, porém chama a atenção para a região sul, na qual não só temos um volume elevado aí para os próximos dias, como aí a partir desta sexta-feira até domingo temos a presença aí de um cavado em médios níveis da atmosfera, na qual não só vai trazer aí chuvas, como também risco para granizo e rajadas de vento aí que podem chegar até 100 km por hora em todos os 3 estados, aí com já Santa Catarina em alerta e até para a situação de enchentes ali no Vale do Itajaí. Olhando aí para o acumulado, ele pode ultrapassar até 120 milímetros, principalmente aqui no nordeste do Rio Grande do Sul, faixa central de Santa Catarina e faixa sudoeste do Paraná, então região metropolitana aí de Porto Alegre, novamente sobre alerta aí de inundações. A gente sabe, Arthur, que essa chuva, quando a gente até olha ela espalhando um pouco mais ali pelo Brasil Central, às vezes é mais variação de nuvens do que outra coisa, A gente não tem tanta quantidade de chuva aí a ponto de conseguir repor déficit hídrico. E eu queria que você trouxesse também os dados da colheita do trigo, como é que está o andamento, onde o tempo tem favorecido. Pois é, então na região sul o tempo não tem favorecido, até com o Rio Grande do Sul já registrando em 1%, já começou aí os trabalhos em campo, porém a tendência é que os trabalhos já comecem a pausar novamente devido a esse mau tempo aí nos próximos 3 dias. Tendência de mau tempo deve desacelerar os trabalhos também aí no Paraná e Santa Catarina, como também em São Paulo, pois até aí o começo da próxima semana vai ter essas situações de temporais localizados, ainda que prejudicam aí os trabalhos em campo, porque podem vir aí acompanhados de rajadas de vento e queda de granizo. Tempo mais firme, principalmente em Minas Gerais e também no estado da Bahia, na qual vai favorecer aí, principalmente o produtor baiano, porque continua esse tempo quente e seco por lá, então não deve haver problemas aí nessa reta final de colheita aí para o estado da Bahia, já com Goiás também já finalizando os trabalhos. Então, tendência é que, apesar de São Paulo, principalmente, que sofreu aí pelas intempéries também, porque no período aí de floração a chuva veio em excesso e depois faltou chuvas aí na fase de enchimento de grãos do cereal, ou seja,
um clima impactando negativamente aí na lavoura de trigo por todo o Brasil, ao menos aí na Bahia e em Goiás. No restante dos estados, tendência aí ou foi muita umidade ou faltou umidade. Então, situação difícil aí para o trigo no Brasil. E na reta final, a gente sabe, né, os triticultores sabem, a umidade não é nada bem-vinda, ela diminui muito a produtividade do trigo nessa fase aí final de colheita. Então, quando chove, é muito ruim para os produtores rurais. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa interatividade? Então, vamos ver quem que mandou pergunta para a gente. A Thaís, olha. Boa tarde, gostaria de dar previsão do tempo para a cidade de Claraval, que fica em Minas Gerais. O que você responde para a Thaís, Arthur? Então, respondendo a Thaís, temos aí chuvas aí até pouco volumosas até o início de novembro, porém ainda vai ajudando ali a manter a umidade do solo, porque chuvas assim mais bem distribuídas somente a partir da segunda quinzena de dezembro, até aumentando o volume aí a partir de dezembro. Então, tendência aí que a partir de novembro essa umidade do solo aí vai ficar aí melhor aí, não só para as lavouras, como para as pastagens, porque ainda ali está numa situação de 35%, 40% de umidade do solo, que já entra naquela situação crítica. Porém, as chuvas aí devem retornar aí a partir aí, principalmente de novembro, então Thaís, ficar tranquila aí que vai ter aí uma boa umidade para a sua região. Tá certo, agora vamos mais uma aqui no nosso telão, a Cristiane Santos. Como é que fica a previsão do tempo para o município de Caetanos, na Bahia? Olha, não deve ter tanta barrinha de chuva para a Cristiana não, hein? Pois é, então, respondendo a Cristiana, então ali até a notícia começa a ser boa, porque as chuvas aí começam a voltar aí final de novembro, já tendo uma boa regularidade a partir de dezembro, como bem esperado. Então, ou seja, vai seguir uma situação de restrição hídrica até dezembro, porque é uma região que está com falta de chuvas e o solo está muito seco. Então, até essa umidade aí se manter estável, somente aí a partir de dezembro. Então, até o final de novembro ainda segue essa situação de restrição hídrica, apesar que temos aqui chuvas nesse meio caminho, porém não é uma chuva bem distribuída, ou seja, vai chover um pouco, depois volta fazendo um calorão, então fica aquela oscilação, volta um pouco de umidade e começa a ficar seco. Então, situação mais tranquila somente a partir de dezembro. Ou seja, né, tem que segurar um pouquinho mais, porque a gente vai ter aí uma chuva vindo um pouquinho mais tarde esse ano. Vamos dar uma olhadinha aqui no Abílio Herman. Conseguem, por favor, passar a previsão do tempo para a cidade de Boa Vista do Cadeado, no Rio Grande do Sul? Conseguimos sim, Abílio. Obrigada aqui pela sua participação. Então, respondendo a Abílio, aí já é uma situação diferente aí no Rio Grande do Sul, já com os modelos indicando aí chuvas aí em excesso ainda durante o mês de outubro. Então, ou seja, temos aí nas próximas semanas aí um alto volume na região de Boa Vista do Cadeado, que pode até causar aí alagamentos, aí, causando transtornos nos trabalhos em campo, com as chuvas aí cessando a partir aí de novembro e dezembro. Então, a situação aí que pode ser atribuída até a questão do El Niño, porque como fica ali na parte noroeste do estado, as chuvas têm se deslocado muito ali para a região nordeste do estado. Então, tendência aí que vai ter essa chuva vir bem distribuída aí ao longo desse mês de outubro, início de dezembro, ou melhor, início de novembro, vai manter uma boa umidade ali para as lavouras, até não tendo tanto efeito a falta dessas chuvas em dezembro. Porém, não é o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, né? A chuva está vindo em excesso, então problemas aí para Boa Vista do Cadeado, porque aparentemente temos chuvas volumosas num curto período de tempo e depois com essas chuvas cessando aí a partir de dezembro. E aí bem mal distribuído, né? Fica muito ruim assim chover tudo no começo, na instalação e depois parar de chover. Arthur, obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E você, quer ver a previsão do tempo da sua cidade aqui no Mercado e Companhia? Então manda pra gente uma mensagem no telefone 11 94313 4234. Então aponta o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. É muito rápido, gente, é super fácil. Não esqueça de informar seu nome, cidade e estado e, claro, falar um pouco do que você produz aí na sua região. Só não deixe de participar.